Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante que a maioria das pessoas que chegam aqui na loja, que falam comigo, fazem essa pergunta para mim. William, compensa consertar o meu smartphone ou comprar um novo? Então eu falo geralmente para as pessoas que depende, porque depende do aparelho que ela vai ter. Então eu vou falar aqui algumas opiniões minhas como técnico, porque talvez você tenha uma visão como consumidor, como aquela pessoa que pagou pelo aparelho, então talvez a sua visão é um pouquinho diferente da minha. Então eu vou explicar para você algumas técnicas que você deve avaliar se você deve consertar ou não o seu smartphone, tá certo? Então a primeira coisa que você deve fazer é fazer um orçamento, é óbvio, Então você vai levar em pelo menos 2 ou 3 assistências, você não vai deixar esse aparelho, ok? Você vai pedir uma média de valor de conserto, tá bom? Porque geralmente as pessoas querem que deixe para passar um orçamento, enfim. Mas de acordo com o problema, se for um problema mais simples, de repente quebrou a tela, algum conector, enfim. Você vai então fazer uma avaliação, tá ok? E você vai pedir então uma média de orçamento ali para aquele aparelho, para aquele defeito, tá certo? Então o que acontece? Geralmente as pessoas levam em consideração o tempo de uso do aparelho, Eu pelo menos levo em consideração o tempo de uso e a configuração dele. Então digamos que esse aparelho aí é um aparelho já que tem 3, 4 anos de uso, Se for um aparelho abaixo de 3 anos, você deve levar em consideração sim o conserto dele, tá bom? Mas nós já vamos chegar em outro ponto que eu quero adicionar ali. Se ele passa de 3 anos, você tem que avaliar se esse aparelho é um aparelho que tem uma configuração muito boa, uma qualidade muito boa, então para você ponderar se vale a pena o conserto ou não, ok? Então aparelhos com mais de 3 anos, você tem que avaliar bem certinho algumas coisas que eu já vou falar daqui a pouquinho. E se for abaixo de 3 anos, provavelmente vale a pena sim o conserto, tá bom? O segundo ponto então é acerca da configuração. Se você tem um aparelho que tem uma configuração boa, então eu creio que provavelmente eu vou citar o exemplo meu aqui, eu tenho um S7, Nós já estamos aí no S10, mas o meu aparelho tem uma configuração muito boa, desempenho de câmera, de armazenamento, de processamento. Existem aparelhos muito melhores, mas na minha opinião ele é um aparelho que supre as minhas necessidades. Então a configuração dele para mim está bem legal. E é um aparelho que já tem aí próximo dos 4 anos ou 3 anos, se eu não estou enganado. Então você deve ponderar isso, Se realmente é um aparelho que tem uma configuração boa, que é uma linha que não dá muito problema, então você deve sim investir nesse aparelho. Se for um aparelho que você já fez uma pesquisa e não vale muito a pena devido à configuração que ele tem, talvez a configuração dele é inferior e ele já está um pouco assim, vamos dizer, judiado, Já está bem, a sua carcaça já está danificada, enfim, outros defeitos que ele já tem apresentado. Então, você deve levar em consideração se vale a pena ou não você consertar, tá bom? Mas abaixo de 3 anos, geralmente é um aparelho que tem uma configuração legal, Já tem um tempo de uso não tão grande, então, e provavelmente é um aparelho mais moderno, tá certo? Isso eu estou falando, lógico, de smartphones, Então, você deve levar em consideração essa questão. Um outro ponto que você deve avaliar é o custo do seu smartphone no mercado. Então, por exemplo, você tem um aparelho de 3 anos e você, por algum motivo, quebrou a tela, enfim, danificou alguma parte dele. E aí você está pensando se deve consertar ou não. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, quanto que esse aparelho está custando para você comprar. Se você fosse comprar de repente novo ou seminovo, tá bom? Um local bem legal para você pesquisar é o LX, Porque a maioria dos aparelhos que são vendidos lá são seminovos. Então você pode ter uma média de valores que você vai pagar num aparelho próximo do seu ou igual ao seu, tá certo? Você vai fazer o seguinte, digamos que esse aparelho custe R$600 usado, Porque talvez ele não vende mais na loja, enfim. Então, na mesma categoria que se encontra o seu, é o preço de custo dele R$600. Então você deve levar em consideração 50% desse valor para manutenção. Então, digamos que aconteceu algum problema com esse smartphone e o custo para reparo dele é R$300. Na minha opinião, como técnico, vale a pena o investimento. Porque mesmo que você invista R$300 nele, você vai conseguir um valor de revenda de R$600. Então, até aí, ainda está um valor legal, você pode, de repente, negociar ele. E é como eu sempre falo, eu uso esse exemplo para alguns clientes meus aqui. Digamos que você tem um carro e você quebrou o para-choque dele. Você vai pegar um carro mais inferior
só porque danificou uma parte do seu carro atual? Não, geralmente você vai fazer uma pesquisa, você vai consertar, né, de acordo com o valor do carro, né? E assim também é sobre o smartphone. Então, se o seu smartphone tem um valor legal de mercado, vale a pena o investimento sim no conserto dele, tá certo? Então, geralmente você vai levar em conta o valor de 50% do seu smartphone, que vai ser o valor de conserto. Então, digamos que ele custe R$1.000, se você vai gastar R$500 para consertar, na minha opinião, ainda vale a pena. Uma coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: digamos que a configuração do seu smartphone é muito boa, porém ele já tem 3 ou 4 anos de uso. Então você vai fazer uma pesquisa de mercado antes de você fazer esse conserto, que é a seguinte: você vai pegar o seu aparelho e comparar com um aparelho da mesma categoria, com a mesma configuração, novo. E a mesma coisa se encaixa para esse tipo de compra, no caso de manutenção. Se um aparelho novo custa, em média, o dobro do valor de conserto do seu, vale a pena você ainda consertar, tá bom? Porque provavelmente esse aparelho que se encaixa na sua categoria, ele vai estar no valor mais alto, né, do que o seu conserto, bem mais alto do que o seu conserto. Então até 50% você deve sim investir no conserto do seu smartphone. Em alguns casos, dependendo de acordo com o aparelho, eu recomendo até 70% você investir no conserto do seu smartphone. É claro que você tem que avaliar, tem que ponderar suas condições, tem que ver se aquilo realmente vai ser útil para você, de repente as informações que estão nesse smartphone, tá certo? Então avalie essas questões, mas antes faça cada uma dessas coisas que eu dei para dica para vocês aqui nesse vídeo, porque certamente vai fazer diferença aí na hora de você tomar essa decisão, tá certo? Então fica o meu agradecimento para você que me acompanhou até aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha ali no vídeo, compartilhe com os amigos para que você possa, para que a gente possa ajudar mais pessoas a tomar essa decisão, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.